Ei, boa noite, galera. Deixa eu chamar a convidada da noite. Oi, boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão nessa quarta-feira? Aluna. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? É bacana aí? Sim. Deixa eu ver. Deu certo. Animado? Mais animado. Uhum. Ai, pessoal, e aí, nosso primeiro capítulo do Horrores da Mente. Ai, Né? gostoso. Que bacana, achei muito bacana. Começamos com a temática, como é que é? Ame ou odeie, né? Muitos Verdade. amam, muitos odeiam. Ai, eu amo da polêmica dos dois lados. Verdade. Foi muito bacana ler os comentários durante toda essa semana até aqui. Sim, não, Gente, eu acho assim, é maravilhoso. Você vê aquelas pessoas ovacionando e gostando dos filmes e aqueles que fazem questão de mostrar o seu ódio pelos filmes. E sem necessidade. Sem necessidade. O pessoal pensa, né, que vai estar afetando, eles só estão colaborando para o nosso engajamento. Com certeza. E querendo ou não, até mesmo para quem fez os filmes, né? Você falando bem ou mal, tá, querendo ou não, dando credibilidade ao filme, porque, né? A arte é assim, né? Então vamos Isso começar mesmo. né, antes de você se apresentar, eu queria explicar para a galera que, né, a nossa ideia aqui, Horrores da Mente, é trazer filmes com uma pegada de... Uma pegada não, é um terror psicológico, onde vai abordar ali as coisas do cotidiano. Eu adoro isso, eu sou apaixonada por isso. E Hereditário e Midsommar, do Ari Aster, é os nossos convidados da noite. Então, Luna, se apresente para a galera que já conhece a gente, mas, né? Se Isso mesmo. Então, né, para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica e forense. A gente vem com essa ideia, né, com essa proposta de envolver o terror, né? A Alice já é especialista na área e aí eu venho complementar com a minha experiência forense dentro da psicologia e a gente trazer esses conteúdos, né? Pegar filmes, personagens, onde a gente possa mesclar. Há quem pense que não tem como, mas a gente descobriu que dá. E tem como tirar a água dessa pedra. Sim. Sim. Então vamos lá. Tem várias coisinhas, vários tópicos, é até difícil a gente por onde começar, né? Eu fiquei essa semana pensando por onde começar. Então, eu fiz vários cortezinhos aqui, só para a gente pegar, né, os temas que eu acho assim que são temas assim, que mais que a gente esteja aqui brincando, são temas sérios, então é a hora de respirar fundo e entrar. Incorporar o personagem, como digo. Vamos começar pelo luto e o trauma emocional, né? Nos dois filmes, o terror nasce do horror dos personagens e Hereditário, o luto destrói a família aos poucos e Midsommar, Dani tenta sobreviver emocionalmente após uma perda extrema. Então, nos dois filmes, a gente começa falando sobre o luto. De forma diferente. Vamos começar pelo Hereditário? O luto familiar? E até porque, né, eu acho muito bacana porque os dois, né, é um terror, né, por mais que tem gente que ache, né, que, como a gente viu, né, nos comentários, é isso e aquilo, é terror, né, a gente já até conversou muito sobre isso, né, que tem vários gêneros e as pessoas, elas tendem a não ter essa compreensão. Então, quando a gente pega e fala do terror e com psicologia, a gente tem o luto, né, o luto é uma fase muito, 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 muito delicada, né, do ser humano. Então, quando a gente entende que tem o luto, tanto num, tanto e outro, a gente vê que são situações morte a morte, né? Não tem como a gente negar,
mas a forma que é sentida, a forma que é ressignificada são totalmente diferentes nos dois. Tanto que no Hereditário foi a morte da irmãzinha, né? E foi muito brutal aquela morte, né? Ela estava tendo E com uma dois, crise alérgica. ela perde a mãe e perde a filha. Eu não sei o que é pior. Isso. É muito pesado isso, gente. Isso, então a gente fica assim, pensa, não tem como a gente medir, né? Ah, dói mais. Ah, porque ela perdeu a tia, porque ela perdeu a prima, porque ela perdeu a filha. Não tem como medir. O luto, ele é muito, muito, muito pessoal. Não tem como a gente medir força. Eu tô sentindo, tu tá sentindo. A única diferença é a intensidade de como a gente tá sentindo, porque aí é realmente pessoal. Mas não tem como medir força e dizer, ah, o meu luto é pior que o seu. Então, no Hereditário, eu vejo assim que é muito, muito, muito brutal pela forma, né? Pela a forma que a menininha morre. Ela tem aquela reação alérgica e, tadinha, ela estava tentando respirar por conta, né, de uma reação alérgica. Então, a gente É uma coisa vê que pode acontecer com qualquer um, essa parte, né? isso, E você fica, isso mesmo. você não consegue se ver numa situação dessa. Então, não tenho alergia, mas eu tenho um engasgo desde a minha adolescência, que fecha a minha respiração todinha. Toda vez que passa aquela cena, eu fico, meu Deus. E eu fico Sim. assim, pra dar morte. Eu já passei Até situações que mesmo um engasgo simples, né? A gente já fica assim, imagina com uma alergia real. fecha tudo, né? E aí você pensa assim, não dá pra pensar muito. Você fica assim, gente, é, é tão cotidiano que, tipo, acho que até essa questão do acidente pode acontecer, que você for olhar, né? Que na hora de você se Sim, impulsionar, botar a cabeça pra fora pra tentar respirar, acontece. É claro que no filme a gente entende, depois que a gente vê o filme, estuda ele, a gente sabe que tudo era proposital, né? Pelo demônio Paimon, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas era tudo esquematizado, né? Até coisas rotineiras do filme, do personagem, você vê que fazia parte, né? É isso. muito estranho. E é interessante pensar que a personagem, vou falar personagem, já que a gente tá falando, porque eu esqueci de anotar o nome da personagem aqui pra falar. Eu só lembro da Dani e da outra eu esqueci. Ela vem de um. Tipo, a família já tá um pouco não, muito abalada pela morte da mãe, mas que era ela conta, né, ali no decorrer da história, de que era um relacionamento muito complicado das duas. Eu imagino que seja uma mãe narcisista, assim, pelo que eles É, falam. A gente não vê essa personagem, mas eu imagino que ela seja um tanto narcisista. E eu fico, nossa, é complicado. Graças a Deus, eu não convivo com pessoas narcisistas, mas eu imagino como deve ser. E depois vem essa não esperada, né? A perca da filha, assim, que a gente tá ali vivendo com ela todas aquelas dores. sim, E você fica assim, gente, mas pede pra morrer, porque o negócio tá feio. Não dá uma sensação assim? Pode sim, desliga. Pode me sim. levar que o negócio ficou feio. E da Dani é a mesma coisa. Você vê que ela é uma personagem, como se fala, um pouco. A gente vai entrar nessa parte do relacionamento do namorado dela, né? Que ela é ali uma pessoa mais. Qual o termo a gente usa? Quando você depende da outra pessoa emocionalmente. Ah, Nossa, a gente. dependência emocional. Isso. Mas quando acontece aquilo, ela já tem, né? Ela síndrome do pânico, acho que que ela tem. Isso explode mais na vida dela. Você vê a questão assim, perdi minha família toda. Eu nem tava lembrando quando eu fui rever o filme, eu lembrava da perca da irmã, mas eu não lembrava que ela acabou levando os pais, né? E você fica, meu Deus, imagina a situação dessa menina. Eu acho que eu ficava viruta igual a ela. Ela tava muito bem em certos momentos. É Sim, bem difícil. Então, assim, você conseguir se erguer numa estrutura assim de, né, igual ela pegou, saiu ali para aquele lugar que ela não conhecia, né, em Midsommar, para tentar esquecer um pouco, mas tudo puxava ela para aquela realidade. Até no momento em que ela usa ali os, os os cogumelos, negocinhos né? do lugar, ela tá vendo, ela tá sentindo coisas que ela não queria, onde deixa ela numa situação, eu falei, gente, como é imersivo esses filmes. É muito Isso. imersivo. Você consegue, porque a primeira vez que você assiste, né? Eu terminei a edição assim, a primeira vez. Oi? Tipo, como? Oi?
A primeira vez que foi um A cara da Pearl, né? A gente fica assim. aí depois eu fui ler, eu fui, mas porque a primeira vez, né? O primeiro contato que tem em Midsommar é meio bizarro. Mas é muito bizarro. Acho que mais do que o Hereditário. Por isso que eu acho que ele é até mais odiado que o Hereditário. Se a gente for olhar Isso assim. é. Porque, olha, é a Anne, né? Ela perde, né, as duas pessoas na família dela, então ela estava lidando com um relacionamento complexo com a mãe, né? Que a gente supõe, né, que seja uma mãe narcisista, algo do tipo. Porque, assim, quem é filho de narcisista sempre fica aquela situação de tá tentando agradar a mãe, tá tentando agradar o pai, mas nunca conseguir. E a migalha que esse genitor, essa genitora passa é como uma migalha de amor, é como se fosse realmente, sabe, o grande tesouro. Então, ela tinha ali aqueles comportamentos, né? Já estava com aquele complexo no coração dela. Aí vai e perde a filha. Então, ela geralmente, né? A gente tem as 5 fases do luto, então não era linear, não estava sendo linear. Ela perdeu a mãe, depois perdeu a filha, ela estava com muita raiva. E ela estava com raiva sobre os sentimentos que ela não conseguia nem ter. Aí quando a gente pega o luto da Dani, não é leve, é muito brutal também, porque ela tá ali, como ela é dependente, né, emocional do namorado dela, que eu não me recordo do nome, ela tá ali querendo fazer tudo para dar certo. E ele é, assim, bem babaca, né, em vários momentos, né, ele tá ali insatisfeito com a relação, mas ele Né? seria... Ele, Palito com ela, ele fica empurrando com a barriga e leva ela pro acampamento e ela já não estava legal. Eu sei uma coisa que eu sempre. tipo assim, eu vou te convidar, te convidando, aí ela pega e vai. Eu fico, oh, meu Deus. E aqueles Né? E dá amigos uma dor. aham. Que gente, ai, que situação. Dá vontade de pegar e falar assim, querida, pelo amor de Deus, deixa eu tirar você daqui. Vamos dar uma volta, por favor. É bem delicado mesmo. Tanto é que, olha, eu sempre falo assim, se a pessoa está passando por um processo depressivo, ansioso, ela está ali com um diagnóstico, né, de saúde mental bem abalado, ela vai usar qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, vai quebrar muito. Então, naquele momento que eu acho que era cogumelo, não me recordo, né, que faz Ela tempo, né? eles pegaram uma ervinha, alguma coisa lá, ela pegou um chazinho de cogumelo. Isso. Pra E comer. aí ela vai ingerir, então vai trazendo, né, à tona partes boas, porque querendo ou não relaxa, mas como ela não estava numa vibe recreativa boa, né, desandou ali. Estava naquele, né, junto com eles ali. Ela Isso, estava em outro lugar. Eu fiquei exatamente. pensando, o que você tá fazendo aí? Por mais que seja assim, aparentemente, né? Ai, que legal, um lugarzinho gostoso, assim. Sim, Não, mas não é. ela não É estava para aquela vibe, nem um pouco. E acabou, né, dando aquele, vamos dizer assim, aquela bad trip, né, como falam nela, por conta do que ela estava sentindo. Então, ela estava com sentimentos negativos, não que ela estivesse depressiva, algo do tipo, mas os sentimentos negativos de quem realmente está de luto. pior ainda, né? E esse Isso. estágio do luto, você falando aqui, eu acho tão interessante isso. Fala um pouquinho desse estágio do luto pra gente. São 5 estágios, né? Não tem como ser uma forma linear, mas é a raiva, barganha, culpa. Eu não tô me recordando a última é como se já tivesse tipo aceitação, né? São 5 fases. Só que aí quando tu tá ali numa relação complexa, que nem da N, tu passa por todas as fases. Ela não é linear. Tu vai sentir paz hoje, mas daqui a algum tempo tu vai ficar com raiva, porque ela tinha coisas inacabadas com a mãe dela. Então ela não tinha mais como chegar, mãe, eu não gostava que a senhora fazia isso. Mãe, eu não queria dessa forma. Ela não tinha mais como sentar e falar que ela estava insatisfeita. Então, ela só podia sentir. Aí, logo em seguida, ela teve a perda da filha, então ficou aquela coisa bagunçada, aquele misto de sentimentos, a tentativa de ficar bem. Dá pra fazer aqui, mas eu nunca vou ter mais essa oportunidade de resolver esse assunto. Vai ficar pendente pra vida toda, né? E vai ficar aquele fantasma atrás de minha vida toda, porque a sensação de que a mãe dela agora tinha virado um fantasma atrás dela. Sim, né? Tanto é, né? Que basicamente isso que acontece. Ela fica vendo a mãe dela, que gente. Muito absurdo. Então, quando a pessoa perde alguém, ela vai passar por essas fases do luto,
fica perdida. Se fosse um luto saudável, e mesmo sendo luto, né, a gente sabe que é triste, mas um luto saudável a pessoa ainda consegue passar ali pelas fases mais de boa, assim, mais tranquila. Mas nessas questões que temos aí problemas mal resolvidos, a pessoa ela vai dar essa surtada mesmo, ela vai ficar aquela montanha russa de sentimentos, ora bem, ora mal e nada estável. Impossível também, né? Eu acho que uma pessoa que É, consegue, que tem que passar por momentos de luto, só se a pessoa não foi importante para ela não viver esses 5 estágios, enfim, mesmo que para ela talvez não seja igual linear e nem que seja também uma regra, né? Primeiro esse, depois esse, é, quanto tempo vai durar também. Mas que vai ter que passar, não vai ter jeito. Eu acho que só se a pessoa é, não pensar na outra, no mais, não tem como não viver esse momento, né? E é interessante isso, porque você vê. A gente não consegue saber muito de como é a estrutura da Dani, né? Do Midsommar, como era o relacionamento deles. É só um pouquinho, né? Que a irmã era bipolar e tal, mas a gente não consegue saber. Mas é a questão do fantasma. Parece que aquilo ali também fica ali na cabeça dela, né? Tipo, sim. por que eu não ajudei? Por que eu não estava lá? De alguma forma, A aquela culpa. cobrança, É, tipo, como se você tivesse culpa, né? Que eu acredito que sejam dos estágios a culpa, né? Porque se você não é. foi, né? Mas você vai ver aquilo ali e vai ficar sempre pendente. Até você se resolver quanto à questão do luto, né? Vai ficar pendente. Podia ter feito aquilo, se eu tivesse ido naquele jantar, o Natal, sabe? Fica se culpando, né, Uhum. eternamente. Por isso que eu te falo, fica aquela oscilação. Aí vai, estabiliza um pouquinho, depois volta, assim. Eu acredito, assim, que nessas questões, né, de perder um filho, perder uma mãe, um pai, eu acho que é muito de emergir, sabe? Como se tivesse algo assim, tipo um vulcão, sabe? Tu simplesmente sai. Tu vai chorar, 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 desestabilizar, gritar, quebrar as coisas e depois tu vai te estabilizar, né? Vai ficar assim, aí vai, vem tudo de novo. Então, assim, no Hereditário, eu vejo muito desses comportamentos na Anne, né? Essa total destabilizada por conta do que aconteceu. E acaba que a família toda paga por isso, né? Tipo, ela tá destruída emocionalmente e o filho que se culpa, ela meio que. Eu vi até um pessoal debatendo sobre isso. Quem tem culpa na questão né, do hereditário? A mãe que mandou a menina pra festa, que ela era muito nova, não era pra ter ido? Ou o irmão. Na verdade, o irmão não tem culpa nenhuma, que é a mãe que mandou. Ou É, o irmão que estava no carro e estava só dirigindo, ele não tinha nem como, ele ainda tentando levar a menina para o hospital. E aí, primeiro que isso sempre vai cair em cima das coisas de mãe. sim, Sempre. Como mãe, sempre alguma vai cair em cima da mãe. Mas ela também, por mais que aquele lugar realmente não era feito para menina, né? Ele tava a galera ali usando as coisinhas ali e tal, não vamos falar um negócio para derrubar. É, não era o lugar da menina, né? Tipo, e é. mesmo assim, né? Tipo, com aquele cuidado, você é alérgica, né? Cuidado com o que você vai comer. Mas eu vejo a galera caindo em cima da mãe, em relação à mãe. E ela sabe que no final das contas a culpa vai ser maior para ela, né? O menino não tem como acusar. É a única coisa que a parte dele é que ele não contou. Pensa você É, chegar no carro e ver aquela cena da menina sim, lá. é um choque. Gente, nossa, aquela cena que ela grita assim, que ela seja. Ai, meu Deus, é muito agonizante. Você sente com ela. É, É muito forte. Eu acho que, por isso que uma das minhas paixões é o terror psicológico, porque não tem como você não sentir. É diferente de você assistir um slash que pra mim é diversão. Você é, o esgora da vida. é só doideira, tal, nada precisa, né? Tipo assim, não precisa fazer muito sentido, só vai, e é Sim, gostoso, é divertido. Não é o meu predileto, mas por questão de diversão, tá dentro do gênero, vambora. Mas terror psicológico é uma paixão sim, por causa disso. Que você se enxerga naqueles faz momentos tu, que tu fosse eu. sentir, faz tu sentir aquela tensão, né, de tu tá ali vendo, eu acho que o que muita gente reclama, porque as pessoas querem ver o gore, quer ver o slash, quer ver aquela tensão toda, e quando parte pro psicológico, aí diz que é chato. Só que a pessoa, ela não se senta ali para ver as circunstâncias da situação, sabe? Então eu vejo que quando Pior, os dois, muito pior do que você ver tripas ali. sim,
Porque ali Sim, é diversão mesmo, é pra zoar. Ali não, é sentimento, sim. é É o que pertencimento a pessoa de coisa. mostra. E é o tipo de filme para quem gosta que vai realmente entrar junto, né, no filme, vai Não é todo sentir as mundo. emoções. Sim, é verdade. Entrando nessa parte do psicológico e questão de famílias e relações tóxicas, né? O diretor Ari Aster mostra relações desgastadas e frias, né? Hereditária, a família parece condenada, como a gente estava falando desde o início, e Midsommar, o relacionamento entre Danny e Christian, que a gente está E tentando Christian, lembrar dele, é baseado em dependência e distância emocional. No caso dela ali, você vê que ela sempre está querendo, não, fica aqui. Não, mas por que você toda não convida? boazinha. Ai, é boazinha, mas não é por nada não. Porque assim, como eu não tenho esse tipo de relacionamento, eu sempre gostei assim, o meu espaço, o seu espaço. É um pouco desgastante até você ver isso. E eu imagino que para ela, que não consegue enxergar isso, ou as pessoas que não conseguem perceber isso, também é desgastante, porque você tá sempre assim querendo não bancar, né? Você não sabe o que tá vendo. A boazinha, ou tentar fazer tudo para a pessoa. E a outra que não tá não tá vivendo isso, é, acaba se sentindo pressionada, né? Não parece uma pressão? Eu não sei como é que, tipo assim, Uhum. eu não sei como é que ele, há um ano já estava tentando terminar. Por que não terminou? Seria até melhor para ele. Vamos dizer assim, não é defendendo ele. Porque eu tô falando, se era desgastante, se era ruim, por que não terminou? Porque de alguma forma eu tava gostando, né É, não? porque tem gente que gosta dos benefícios, né? E querendo ou não, Uhum. se a gente traz para uma questão padrão, a Dani, ela é uma mulher padrão, né? Ela é bonita. Só que ela tem as questões ali que não foram bem estabelecidas e infelizmente ela perde a família dela. Muita gente tem o péssimo hábito de pensar que, pegando o exemplo do relacionamento dela com o Christian, que não é uma relação abusiva, mas é. As pessoas elas tendem a achar que relacionamento abusivo só é aquele que tem violência, que tem Uhum. briga o tempo todo, que tem espancamento. As pessoas acham que é só isso, mas não. Aquele contexto é um contexto de violência, é uma violência silenciosa. Então, ela perdeu a família, ele já estava um tempão querendo terminar com ela. Quando eu acho que, eu suponho, né, se não fosse, quando a gente traz, né, para a nossa realidade, E a acho que gente ele ia pensa perguntar, que, não vou fazer mais agora, meu Deus. né? Então ele ficou naquele impasse. Bora indo aí. A menina acabou de perder a família dela, ela não tem mais ninguém. Então lá vai ele prolongar mais um pouco com a barriga, né? Essa relação tóxica dele não conseguir falar que ele não quer mais estar com ela. Aí quando a gente traz pro Hereditário, a gente vê essa parte abusiva e tóxica pela raiva, né? O luto dela, né? Ela tá ali, ela estava com raiva, ela precisava culpar alguém, porque nessas circunstâncias, a gente não, no caso, né, dela, a gente consegue perceber que muitas pessoas são assim, que não conseguem assimilar a própria culpa e tem que terceirizar essa culpa. Vou Então, jogar se a isso aqui gente, primeiro. No caso é né, você. Você tá envolvido? Toma. toma Ah, teu. E o pobre, né, que ele ficou com aquilo, foi um choque, foi traumático, ele simplesmente tentando salvar a irmã, né, e não conseguiu. Então ela ficou com muita raiva. Então eu suponho que ela tenha também, né, uns traços parecidos com a mãe dela, porque infelizmente quando a pessoa é filha de uma pessoa narcisista, isso a gente, né, trazendo as vozes da nossa mente, achando essa possibilidade, né? Então ela vai ter ali alguns traços se ela não tratar, se ela não não é cuidar, ela vai ter uns hereditário, traços. é questão de convivência, né? Isso, justamente a questão da convivência. Se ela tivesse, vamos supor, feito uma terapia e algo assim, né, que a gente traz para a realidade, poderia ter sido diferente, ela poderia ter feito outros caminhos, outras escolhas. Mas tem gente que não consegue driblar isso, né, não consegue ser o fim, né, desse comportamento familiar. Então a gente percebe que já era uma relação tóxica enquanto a mãe dela estava viva, possivelmente a mãe dela já tinha ali também uma mãe ou um pai que era narcisista, tipo assim, literalmente, né, hereditário, foi passando. Então, o comportamento dela é diante daquilo que a única coisa que ela conhecia, que era aquele comportamento abusivo. Então, quando ela tá com raiva, que ela não consegue assumir que, de fato, foi ela que disse, leva a tua irmã e pronto, sabe? Ela precisa terceirizar essa culpa. Porque se a gente coloca realmente, né, de uma forma mais fria,
mais rígida, a gente vê que realmente ela foi culpada de Não ter era um realmente mandado. de 13, 12, 14 anos aquele lugar, né? Tinha um monte de jovens já ali, maiores de idade, consumindo bebida alcoólica e tal. Então, tipo, não é um lugar para ela, né? E É, mesmo que não tivesse acontecido nada daquilo, não era o lugar para ela. ainda assim, não era o lugar para ela, né? Poderia acontecer, se não fosse essa fatalidade no filme, poderia ser qualquer outro tipo de situação ruim, né? Desde uma violação íntima a um assédio, ou ela Uhum. realmente, né, usar alguém drogar um refrigerante, né? E ela sendo uma criança. Então, se não fosse a questão disso, poderia ser qualquer outra coisa que poderia ir. De opções a gente tem ali, na verdade, né? O que daria Sim, errado. Ela muitas. não deveria A estar ali, gente já foi adolescente, a gente sabe como funciona. né? A curiosidade e tal, enfim. Isso. Ai, ai. Deixa eu ver aqui nos meus tópicos. Abaixo. A gente fala de manipulação emocional, né? Os dois filmes mostram personagens sendo Mostra. controlados, né, por forças maiores, entrando agora na parte um pouquinho ali hereditário pelo culto e destino familiar e Midsommar pela comunidade. Como se fala esse nome? Arga, Eu a falei comunidade. arga, arga, arga. É. E o seu senso distorcido de acolhimento. Isso é muito interessante. A comunidade parece ali, né? Aceita ali, que ela ainda não sabe o que aceita. Parece que está abraçando todos eles, mas na verdade ele suga as energias negativas que ela está vivendo ali, né? Toda dor que ela está ali, na verdade, é filtrado como força para eles. É muito interessante isso, que faz parte do Isso, culto, né? isso Diferente já mesmo. no caso de hereditário, que é, o Paimon não é um sugador de energia como aceita ali, mas de alguma forma aquilo também é como um filtro, né? Aquela família assim para, porque como Sim, no hereditário, talvez ali a Dani podia desistir e as coisas não iam acontecer daquele jeito. Mas hereditário você tem a sensação de que não tinha muito o que acontecer, o que fazer, já era para acontecer. Então tudo ali, né? O que aconteceu com a menina, o que aconteceu com o rapaz, ele foi enfraquecido também. Então, por isso que eu falo, o Paimon, de alguma forma, parece que suga a força deles também. uhum, Para acontecer esse rompimento, né? Para sim, facilitar a passagem dele, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o escolhido no filme ali era um homem, né? Paimon, eles falam que é um demônio masculino, então ele queria um corpo masculino. Então, a gente sabe que quem assistiu o filme, desculpa aí o spoiler, não tem como. vai levar Ele spoiler. queria, ele queria o rapaz ali de qualquer jeito. Ia acontecer de qualquer jeito. É interessante ver, né? Como parece que certas coisas, como é que eles falam assim, será que é destino? Eu não acredito muito nisso, não, mas é que, tinha um jeito de salvar esse povo, não? Dá uma sensação assim? Tinha como Sim, salvar eles, não? Como que a gente faz para tirar eles, assim? Porque, como eu falei, a Dani tinha como sair dali, de alguma ela forma. tinha escolha, né? Ela podia realmente a qualquer momento parar. Eu acho que quando ela se sentiu mal naquele começo, né? Que ela entra na bad trip ali, na vibe ruim dela, ela já Uhum. poderia ter escolhido, né? Ali já era um sinal para a gente voltar para casa. Eu vejo como muito sinal. O problema é que eles amarram, né? Tipo assim, não tem carro para ir. Aí um tenta ir. E ela não ia embora sem o rapaz. O rapaz estava ali querendo É, fazer o negócio do curso dele lá, da faculdade dele lá. Ele não ia. Eu tô só aqui mexendo aqui que o meu computador tá. Não é que ele travou, ele não tá rodando aqui para baixo. Então ela não ia, exatamente por causa desse, se ele não vai, eu não vou. Eu tô morrendo aqui, mas eu não vou largar o homem. É complicado? Muito complicado. uhum. Até porque, assim, quando a gente pensa assim, a gente olha, né, para as duas situações, né, de um lado a gente tem uma entidade luciferiana, né, demoníaca, e do outro a gente tem uma seita, a gente tem uma comunidade. Então, dentro dos dois, os dois são geracionais, né, já a Arga ali já é algo cultuado, tem gente, né, como a gente tinha visto, né, o pessoal, não sei se tu viu, que a gente comentaram que era fake, e eu achei muito engraçado, porque, Não me caramba, diga. a legenda tava autoexplicativa, né? Oh, Né? Senhor! Ou um dia que vinha assim, como é que se fala? Fatos reais. Uma coisa Fatos reais.
Eu sério. ri muito, o pessoal assim, por que não existe? Porque... Aí eu fico olhando assim, sabe, as pessoas, elas não conseguem perceber que todo filme que a gente vê foi baseado em alguma coisa, né? Tanto Uhum. é que a comunidade, né, todo o ritual Arga que a gente vê no filme, ele vem ele inspirou em outros rituais, É, o sabe? Ariel Ele, juntou essa ideia toda e construiu essa. sim, Teve uma pessoa que fez esse comentário também. Mas não existe essa seita. Eu falei, não, mas não existe. Ele construiu a partir de ideias de que ele sabe ideias. que as ideias existem. E foi construindo. Não, você não deixou explícito. Eu falei, meu Deus. Tem gente que gosta de ser, né, desprovida de inteligência. Gente, não, mas está na descrição, amor. Vai lá. Lê, dá uma lida. Eu acho incrível isso, tá lá, bem explicado. A gente tem, né, explicações do próprio Ari, né, explicando tudinho, tem tudo, né? Então a gente entende que a partir do momento que ele pegou, fez um apanhado de ideias, né, até soltei outro dia um Reels, né, falando sobre isso, né, sobre outros rituais, né, que possam ter sido base, né, para ele, porque a gente tem milhares no mundo, né? Então ele se inspirou, não é que não exista, né? Aí quando a gente pega, né, a questão do Paimon, que ele é uma entidade, ele, né, de fato tem aí estudos, né, para quem é luciferiano, para quem é satanista, entende, né, isso, sabe que ele existe, né? Assim como Deus e Buda e todas as entidades que a gente conhece dentro do meio religioso, ele também é. É um personagem do. Não, não, falou. Eu nem estava É, respondendo. Ai, né? E o Jesus. pessoal assim cria assim umas ideias assim, sabe, bem deturpada mesmo. E o que que eu vejo no Paimon, né? Ele tem ali a questão, obviamente, né, geracional, de poder, de culto, de adoração. Então, o que que aquela, no caso, porque no final das contas é a mãe da Anne, né, que tá promovendo todo aquilo Se culto, eu não me né? engano, o Paimon, ele dava. Você sendo um devoto dele, era o quê? Riquezas? Tinha um lá por quê lá, né? Riqueza, É bem, prosperidade. vamos dizer assim, prosperidade, bens pessoais, sabe? No final das contas, vamos dizer assim, uma vida eterna, porque o que eu entendi, né, no filme, é que a mãe meio que queria, a mãe da Anne, né, queria, vamos dizer assim, uma vida eterna, né, uma vida assim, mais jovial, essas coisas. Então, a De ganância poder, dela de... era essa, né? Então a ganância dela era essa. Então ela queria manter ali, mesmo que isso custasse a vida de alguém na família, independente, né? Só que para Anne talvez isso nunca tenha ficado claro, né? Que a mãe dela fazia parte de um culto luciferiano, né? Para ela foi assim, Elas usam, né, o bora. símbolo do Paimon e tal. E é interessante quando ela vai naqueles encontros, tipo A, mas não é o A, né? É um encontro, né, de alguma coisa ali que autoajuda e ela fala, né, que ela achava que o irmão tinha tirado sua própria vida por alguma questão psicológica e na verdade ela já estava tentando colocar o Paimon no próprio filho. E aí ele não aguentou, provavelmente talvez até tenha conseguido ou estava conseguindo e aí ele, né, não Sabe que aguentou e isso me saiu fora. lembra muito? Me lembra muito o Constantine, quando o Mamon faz uma aliança com o anjo Gabriel para ele vir, né, num corpo de um humano. Não sei se tu te recordas. O demônio Uhum. que está no corpo da Rachel, né, no Constantine, é o Mamon. Né? E aí ele vem com essa questão de atração de riqueza, dinheiro. Quem olha de fora vê com maus olhos e vê ele como uma pessoa gananciosa. Mas não, ele só queria trazer o caos ali de uma forma talvez bacana para uns e ruim para outros. Há um preço, né? Há um É. preço para alguém vai pagar esse preço aí. E para alguns vai ser um alto valor. E até para minha família, porque, tipo assim, você vê, ela não queria saber como ia acontecer. Ela ia colocar a vida do filho, da filha, dos netos, tudo ali, Isso. né, no jogo de um tabuleiro que era para glorificar o pai e mãe e acabou. E devoto, né? É, É. no caso aí, Ele precisava de uma abertura, ela foi lá e facilitou. E ela ia ganhar algo com essa abertura.
Eu acho que sabe? ela Só que, ganhou, né? Eu acho que ela dá pra ver que sim, ela tá nas algumas fotos ali, ela ganhou de alguma forma, pelo sim, menos o tempo de vida sim, dela. Só que, é claro, tem, tudo tem um tem, custo. como se fala, né? Você vai me dar alguma coisa em troca, né? Tanto que a gente Isso. vê a questão da. A postagem fechou hoje foi sobre as decapitações, né? Que a questão da reverência, né? Tudo ali é quase para mostrar que há um. Eu te dou tudo que você quer, né? Mas é um retorno de alguma coisa. A vida, alguma coisa. É muito interessante isso, ver. Aí quem vai se envolver, decide se envolver, independente. Sabe que vai ter um jogo ali. Aí eu não sei se é questão da pessoa acreditar ou não. Eu fico meio cética com tudo hoje. Realmente eu não sei. Eu É. tô aqui como espectador, observando o que tá em volta O de que, mim. o que eu vejo nessa questão, né, quando a gente. Porque a gente vem de criação cristã, né? Então, se a gente pega e fala de demônios, né, de entidades, seja de candomblé, qualquer outra religião, né, a parte cristã sempre vai dizer que são demônios, que são coisas ruins. Sim, Então, quando sim. a gente está ali, né, a gente entende como é que funciona o paganismo, o Não é luciferianismo, assim, né? religião, né? Não é assim. Porque da mesma forma que, vamos dizer assim, Deus disse assim, vai lá dar teu corre, né? É a mesma coisa nas outras religiões. Como assim tu quer tudo de mão beijada, sem realmente fazer uma parte ali, levantar uma caneta, estudar, sabe? É a mesma coisa. Então, É quando a muito gente complicado. traz. Todas as vezes a gente for olhar, até mesmo para o cristianismo, você vai ter que dar o seu Sim, tempo, você vai ter que dar a sua oferta, você vai ter que dar alguma coisa em troca. Não, eu não isso, tenho diferença de uma coisa para outra. Hoje, pelo menos, eu isso. enxergo isso. É. Ele vai abrir teu caminho, vai abrir teu caminho, obviamente. Ele vai ali interceder pelas coisas ruins, né? Vamos dizer, pelas pragas que jogam, né, pra gente. Mas tu tem que dar o teu corre para realmente fazer acontecer. Então, veja assim, quem é luciferiano, né, vai entender que a gente vai ali trabalhar por nós, né? Nós somos o nosso templo, nós somos a nossa igreja, nós somos o nosso refúgio, o nosso canto. Então, quando a E a gente. mesma coisa que o cristianismo não prega, na verdade, né? Templo, mesma coisa, a gente for olhar, Isso, a base não muda nada, só muda, vamos dizer, quem você está cultuando, não é? isso, Não sim. muda. Isso mesmo. E aí que é muito engraçado, porque tudo tu vai pro inferno. Então, sempre que alguém pergunta, mas o que que tu achas? Tu vai pro inferno, você não sei o que, se tu acredita no Paimon, no Ganesha e tudo mais. Aí eu pego e devolvo, tá, mas se todo mundo que faz coisa ruim vai pro inferno, então o inferno é uma coisa ruim? Eu sempre Né? coloco. Pra lá, e tá todo mundo aqui na Terra, eles não falam que a Terra é um inferno, então olhar para esse lado. Eu olho assim, se olha, se eu sempre coloco, se vocês que fizeram coisas ruins, que violaram, que machucaram, que bateu em alguém, que fez uma coisa realmente ruim, for para lá, tu vai ser castigado. Então o inferno deixa de ser uma coisa ruim para ser uma coisa boa. A única coisa é que todo mundo pode ir para lá. Aí vem as questões dos pecados de cristão, que eu sempre falando para mim não tem diferença. Se você olhou para a esposa do vizinho, se você comeu mais, você já cometeu altos pecados aí. Então, quando a gente pega essa questão De pecado religiosa, na prática, né? Tipo, eu preciso isso, praticar para que ele se torne pecado. Não, não é assim. Até porque exatamente, não é, depender de religião, não é. O pensamento já está na prática isso, também. E as pessoas não isso sabem mesmo. diferenciar isso. E aquele negócio também de Isso. apontar, né? Até mesmo no meio do cristianismo você vê isso. Outras religiões, Muito. dentro do cristianismo, eu tô falando, de vários denominações que brigam entre si para dizer que uma está errada ou não. Eu não sei se, no caso, em religiões pagãs tem esse tipo de coisa, mas eu acho que não é tão assim. Eu acho que elas se Hum. abraçam. Ou pelo menos não tem essa rivalidade, né? Uma É. com a Eu outra. vejo assim que não tem, né? Que não tem essa rivalidade. Não vou dizer que não exista, né? Eu sempre Uhum. falo assim que para toda religião o que caga é o ser humano, Ah, não, porque o problema está nisso tudo foi exatamente. um cidadão para falar umas bosta. Sempre tem, sempre tem. Exatamente, qualquer lugar, gente. Você vê, tipo assim, estamos aqui falando de cinema, arte, mas sempre tem um boca solta que vai falar uma besteira que, tipo, imagina Isso. uma religião Vem que um querendo ensinar a gente a fazer o nosso trabalho. aí eu fico,
tá bom, querido. Como que você tá igual a mim, agora eu dei uma parada. Aí viaja nosso conteúdo, fiquem com nós. Se quiser seguir também. Isso mesmo. Aí Ai, quando a gente. gente traz, né, para os dois filmes, tanto o comportamento do Hereditário, o comportamento, né, que a gente vê no Midsommar, já existe. Já existe, sendo pagão, sendo cristão, independente, já existe. Tudo ali veio de algo que já pré-existia. Então, o pessoal fala, é fake, assim, mas meu amigo, Não é. vai lá. Infelizmente, né? Eu não sei muito bem por que lado eu vou, fico falando, eu fico meio neutra. Eu não sei se é felizmente, porque é como se fosse assim, beleza, então não importa o que eu fizer, sempre vai acontecer. Ou infelizmente, então tá, beleza, mas talvez eu consiga sair do meio disso. Mas o problema é que às vezes a gente não sabe, né? Igual ali no cassino. Nem ela sabia o que ela estava se metendo. Gente, eu já fui em várias, quando eu ia na igreja cristã, eu já fui em vários retiros espirituais. É tudo muito gostoso. É tipo aquele ali. Maravilhoso. Que os filhos da mãe detonam por um e tem um, né? Na verdade, é uma seita. Porque, na verdade, para outras religiões, aquilo também pode ser uma seita. Sim, Né? tranquilamente. Então, é só um termo que a gente dá. Pode ser qualquer outro nome. E eu fico assim, voltando essa parte, como sair dali? Não, até na Dani eu fico pensando, talvez era para acontecer. E talvez era a família que ela estava precisando, porque a gente não sabe o que acontece com ela, mas eu imagino que ela faça parte daquilo agora. Tu me fez lembrar, nessa questão do Midsommar, tu me fez lembrar do Jim Jones, que ele tinha aquele templo dos povos, né? Então, era na Guiana, inclusive, para as bandas daqui, né? E era tipo assim, acesso era só se chegasse, acho que de helicóptero, se eu não me engano, né? E foi tipo assim, o maior de desviver coletivo, porque, se eu não me engano, chegou a quase 1.000 pessoas que tiraram a própria vida. Então, assim, era uma comunidade de ajuda mesmo, pessoas que, pelo menos, né, a ideia que o Jim Jones praticava era essa: você é acolhido aqui, a gente planta, a gente faz as nossas coisas aqui. Então, ele tinha ali umas questões bem narcisistas, sabe? E ele pregava como se ele fosse assim um pastor mesmo, sabe, da Igreja Universal. E ele pregava com aquele fervor todo. E ele manipulava ali, sabe, as pessoas para que elas fizessem o que ele queria. Então ele vivia muito bem. Até que ele conseguiu tirar todas essas pessoas da cidade e levou literalmente para o meio do mato. E aí, com um grupo de... Eu fico besta com isso. Como que a pessoa... muito louca a história dele. Palavras é loucura. Nada. E aí, as pessoas que foram para lá com ele eram pessoas assim que realmente estavam buscando ali um significado na vida, né? Pessoas que estavam vulneráveis emocionalmente. E como ele tinha uma lábia do caramba, que é o que aconteceu, né, com a Dani, ela viu ali o pessoal abraçando, né, permitindo com que ela sentisse a dor dela. Era a mesma coisa do Jim Jones. Só que aí foi um pessoal lá, né, fazer uma entrevista, porque eles tinham recebido mais denúncias, e aí ele mobilizou que todo mundo tirasse. Eles beberam cianeto, inclusive crianças, adolescentes também foram obrigados a beber, só que aí eram crianças. Eu li essa história mesmo. Há muito tempo que eu não ouvia. Sim. Tem bastante tempo, né? Já tem uns bons anos que aconteceu isso, não tem? Sim, tem bastantes anos. Acho que foi na década de 70. Ixi, acho que foi por aí, 70, 80. Nossa, então tem aí quase 50 anos, dependendo, ou já tem mais. Tem. Como é que é o poder das palavras do convencimento? E normalmente são pessoas que estão fragilizadas por algum trauma, como é a questão dos filmes, onde elas deixam se romper, né? Ou romperam ou não, porque às vezes também, eu não sei que não é o caso do cara, né? Porque realmente, só pra me lembrar, mas às vezes a pessoa ela não fala, tipo assim, você vai receber uma liberdade, mas não sabe qual que tipo de liberdade é, né? Tipo, vou lá e vamos lá. No caso aí, ele fez como? Porque eu não lembro. Você falou que eles tomaram... cianeto. E dali
Sim, tem que depois tu olha na internet, tem fotos assim, o pessoal sobrevoando vários corpos ali num terrenão, quase 1.000 pessoas, se eu não me engano, 900 e alguma coisa, assim, Sabe no quando meio do ano. eu ouvi dessa história? Eu lembro que na época do Gugu falando de. Não conta a idade, Alicia. Falando sobre. Tem tempo. Sim, sim, Tem faz tempo. muito tempo, muito tempo, né? E ele usava da manipulação. Então, às vezes, uma comunidade ela vem disfarçada de manipulação, pegando assim o melhor de ti, a tua fragilidade. Era o que a Dani tinha, ela estava frágil naquele momento. E que nem Totalmente. aquela parte do filme em que elas gritam lá, que ela pode gritar, como se naquele momento ela tivesse sido colhida por eles. E ela foi só, né, se deixando Eles levar. falam que ali era filtrando a dor. A comunidade, ela se. O que a gente começou a falar, né? Essa comunidade, no caso fictícia, só para lembrar que nesse caso fictício, a gente não sabe de onde foi extraída essa. Que pode ser que essa parte seja mesmo, ou não. Isso. Mas essa parte em específico, eles estavam como se estivesse filtrando ali as dores e dava mais força para todo aquele ritual, porque tudo aquilo ali era um ritual. Não estava em específico, tudo ali fazia parte do ritual, né? Desde quando eles entraram ali até eram uns 9 dias, né? Então, assim, até essa questão dela, revendo o filme, eu vi quando o rapaz que convidou, ele já tinha segundas intenções de levar esses jovens, e ele convidou eles, né? Ele convidou ela. E aí, quando ela senta do lado assim, você pode ver que ele para e olha, fica assim, poxa. E aí, né, abraçando ela em questão do luto, né? Poxa, que pena que aconteceu, né? Não sei o quê. Ele vê ali a possibilidade, ele realmente estava pintando coisas ali, coisas se eu não me engano, da seita dele. Ele já viu a possibilidade dela ser a rainha, porque ele usaria ela como uma peça, né, desse jogo. Por ela estar fragilizada, tudo aquilo ali já estava começando desde ali. Ele não pensou em chamar ela, mas quando ela viu, você vai? Então, vem aqui. Você pode ver que desde o começo eles mostrando as fotos como se fala? Rainha de Maio? É rainha? Uhum. Era Rainha rainha? demais. Então, já tinha ali a intenção de que não foi porque ela ganhou a dancinha, não. Já era tudo. Pra mim, eu já estava vendo aquilo desde o início do filme. Porque Sim, todos eles ali já faziam parte daquilo. Não tinha um motivo para ser eles. Tinha que ser alguém de fora que estava vivendo sim. algum Toda uma estrago. dor, né? E eu acho que é aí que tá aquela parte, talvez ela realmente não tivesse muita escolha, né? Não sei o que aconteceu depois. A gente fica parando para pensar, será que ela continuou ali? Ou ela se amarrou ali? Eu imagino que ela tenha ficado, porque de alguma forma houve esse abraço, mesmo que ela não entenda que a situação levou aquilo. Mas houve, né, esse abraço. Eu imagino que ela tenha Isso. ficado. Ela teve, né, o acolhimento que ela precisava. É. Sabe o que é interessante? É que a gente comparar os estilos, né? Hereditário trabalha com ambientes escuros, Sim, claustrofóbicos e sufocantes, assim, né? Sempre ali, a maioria dos momentos é à noite, ou ambientes escuros dentro de casa. Eu fico louca, gente. Acende a luz da casa, gente! Muito de filme, não aguento nada. Por tá causa do. muito escuro, entra uma luz aí. Acende a luz, só acende. E o Midsommar, tipo, o terror é exatamente na luz É, do dia. E não só na luz do dia, como com muitas cores vibrantes, né? E chega a ser uma beleza desconfortável de enxergar. Você vê aquela parte que ela tá ali já recebendo, né, já como uma rainha, as flores se movimentando. Aí a gente sim, conversando sobre isso. Eu falei, eu acho que a intenção do filme é como se a gente tivesse tomado aquele chazinho ali junto com ela na hora da dança, que ela toma no final, para aguentar ali o pique. E a gente também tem aquela sensação de que eu tô vendo, tá. né? Eu concordo contigo, porque, assim, é muito claro, né? As pessoas, né, que a gente colocou, as pessoas, elas estão acostumadas a querer ver aquele terror violento, né? Uhum. Onde realmente tem ali a brutalidade. Aí ele traz, o Ari traz, né, um terror de dia, no claro, onde você não tem filtro para esconder. Simplesmente você vai ver de forma nua e crua tudo que acontece. E principalmente porque não tem noite. Eles estão num lugar lá no país onde É, é 9 da noite e eles mesmos é, estão sentindo. Eu falei, gente, dá um incômodo, né? Aquela luz só brilhando o tempo todo. Eu sim. não sei como é que Todo eles. mundo alegre, feliz demais.
Não, falei, ô, essa felicidade não existe, não. A pessoa realmente tem que estar tomando chazinho pra ficar tempo todo Sim, todo mundo muito feliz, todo mundo tranquilo, rico, vivendo né? as suas vidinhas. Me Desse irrita jeito, muito. nenhuma poluiçãozinha. Não, no meio do mato. Eu acho muito legal quando eles vão chegando num lugar assim, vai dando um caminho de flores. Você lembra? Quando ela Uhum, vai chegando, aí tem aquele sol, assim, né? Onde eles saem, e sim, o caminho de flores, assim. Gente, é tudo assim, muito acolhedor, pra te passar a sensação de acolhimento e de uma beleza, assim, sem igual, que já tipo assim, nesse filme de terror, onde está o terror? Que infelizmente a gente ainda, entre os fãs, a gente acha que o horror está na parte gráfica, no sangue isso. espirrando na tua cara, né, e tal. E não é. E por isso que eu falo de novo, o terror psicológico ele não trabalha com essa linha de raciocínio, que você precisa ter espirrando na sua cara o tempo todo. E ele tá nos lugares, nas coisinhas em que você nunca vai imaginar que tem um terror. Quando ela já tá, se transformou em rainha de mar, que eles andam com ela assim, a gente vê nos arbustos a imagem da irmã dela, como ela. Você Sim. lembra? Com aquele negócio que ela ficou respirando, aquele gás do carro, né, que desligam lá. E aí você fica assim, eu tô vendo isso mesmo? Ou será que é ela que tá vendo? Você não sabe mais o que é real. Eu imagino que pra personagem ela tá sentindo a mesma sensação. Ela Sim. vê o noivo, o namorado dela lá, num ritual lá em cima da menina. E ela também, tipo, gente, mas o que que tá acontecendo aqui? A gente filma. Por isso que eu falei, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu terminei me perguntando o que que aconteceu aqui. É desconfortante, mas é assim, à luz do dia. É Diferente como dele. se, né, é como se a comunidade ela quisesse tirar literalmente o que estava doendo, né? O que estava doendo nela. E, ou seja, quando o outro serve também, né? Quando o namorado dela serve de oferenda, eu vi no final, quando eu olhei assim, ora, ora. Ah, não, e ela porque, tipo assim, terminando, eles tinham que colocar 9 pessoas lá dentro, né? Pra oferenda. Aí era os meninos, eles estavam era um casal, mas acho que eles estavam em 4. Aí 2 entre eles tinham que se oferecer. Então era 4, 5, 6. Esse sétimo eu não sei onde tá na minha cabeça, mas tá aí. E ela tinha que escolher entre um deles e aí colocaram ele ali. Não sei por que se já tinha que acontecer, né? E como eu só tinha assistido uma vez, eu já achava que ele tinha que fazer parte, mas não, ela escolheu ele. Ela dá aquele sorrisinho Sim, no final. sim, respondi Sinceramente, tudo. aquilo é Porque tão assim, no fundo, Ah, no fundo ela sabia, né? No fundo ela sabia que era uma questão de dependência emocional. Porque assim, a pessoa quando ela está numa relação abusiva, numa relação onde ela é dependente do outro, né? Ela sabe, ela é ciente que ela é dependente. Não tem como não saber. A pessoa tá ali sendo escroto, sendo babaca, sendo uma pessoa mal educada. Então ela sabe que realmente não é uma pessoa boa. e ela Só que é espera que muito a outra pessoa difícil. esteja sempre ali, olhando para ela, dançando ali, junto ali, Sim, e ela esperando, olhando que ele olhasse para ela, tipo assim, não, você precisa me aprovar, como se ela precisasse a da aprovação aprovação mesmo. desse casal. Né? Pode ser. E aí é bacana que eles foram retirando, vamos dizer assim, retirando toda a dor dela e ela foi se centrando nela. Ela foi entendendo que realmente era uma relação abusiva. E isso internamente fonte vozes da nossa cabeça. Imagino também algo assim, que naquele final ali dela dando um sorriso para ele, tipo, é você, eu quero que você. Ela conseguindo se achar, não só no meio daquilo ali, que eu acho que ela também começou a fazer parte daquilo ali, que ela não ia conseguir sair daquilo, eu imagino, que ela era rainha lá até 90 anos o próximo ritual. Então ela não tinha como. E eles tinham um poder do convencimento, né? Você pode ver que Sim, convenceu ela a desfazer daquela pessoa, apesar que ela viu o que estava acontecendo ali. sim. Então, para ela pegar e não Era tornar, desculpa, aí ia ser muito. muito inocente. Pois Muito, é, muito, muito inocente. o sorriso dela, gente, assim, olhando para ele, falei, vai, filho, mano. Muito bom isso, gente. E é totalmente diferente do Hereditário, que, como eu tô falando, aquela cena da janta,
né? Onde há discussão, tudo no escuro. Aquela cena onde eles estão conversando, que a gente vê que é uma lembrança dela, né? Que ela estava sendo levada, ela ia tacar gasolina no menino. E ele começa a ter aquela discussão com a mãe, né? Tipo, você me odeia, você não gosta de mim. Tudo ali muito no escuro, muito fechado, sempre um ângulo de câmera muito fechado em cima, para dar aquela sensação que você está se sufocando. Porque eu acho que a intenção Sim. psicológica é isso também, de passar um desconforto. Se fosse também, não faria sentido. Você está vivendo aquela situação com o personagem. Então você tem que sentir tudo que ele está sentindo. E Sim. a gente sente. Nossa, é desconfortante. Não tô falando, é muito desconfortante. E é isso, e é legal quando você sente que um filme conseguiu trazer essa ideia para você. Então, ele sucesso. Ele conseguiu. Eu acho que é muito. É aí que as pessoas que não entenderam o filme não entendem essa ideia. Simplesmente eu não entendi a relação e o filme é ruim. Ô, amigo, vai lá na internet, né? Que é Custa acessível. nada dar um Googlezinho, Pesquisa. né? Só por questão de pesquisar. Porque às vezes, quantas vezes você não entende o filme Mãe? Você já viu Mãe de 2017? Ah, gosto muito desse filme. Muito Nossa, é mesmo. maravilhoso. Você pode fazer várias interpretações, A gente mas até podia trazer ele para um das situações, não por sim. causa que pode trazer sobre a questão da maternidade, né? Porque o mãe, ele Tem várias traz ali interpretações. várias camadas. E as pessoas não gostam exatamente porque eu prefiro não entendi, então eu não gostei. Não simplesmente pegar e vou dar uma pesquisada, vou ouvir outras pessoas falando, vou ver o que os produtores fizeram, né? E qual é o conceito do filme, para poder entender. Porque simplesmente é isso. Aí, se você falar assim, beleza, eu não gosto do filme, não é um filme para mim, ok. Aí dizer que o filme é ruim já é Já é outra demais, né? coisa, gente. E, Entendo você não ter gostado e preferir assistir algo mais brutal, mas dizer que o filme é ruim, realmente não dá para dizer. pois é, não tem como. Mas a gente é bom, né? Tipo, fica consciente de cada um, né? Falar o que bem entender, a internet é meio que terra de ninguém, a gente vai deixando. Fato. Outro ponto, você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a questão do dia e da noite? Não, Tá. acho realmente é interessante como é colocado os dois, né, os dois pontos, né? Um, a gente é tudo muito. Tanto é que tu falou uma coisa engraçada, porque é tudo escuro, né, no Hereditário, tudo muito sombreado, muito assim, está numa penumbra. E aí, quando vem as partes claras, não sei se aconteceu contigo, me dava até uma dor de cabeça, porque não tinha aviso, era só, pá, pega esse clarão na tua cara, né? Porque o olho fica ali, né? Assim, você tá assistindo, ele Sim, relaxa com o olho pequenininho tentando enxergar. E do nada eles vêm com uma cena de dia, te pega no susto, porque sim, você já tá querendo, sim. você já Teu, tá. teu olho já está acostumado E é diferente do, do do Midsommar. Midsommar. E, nossa, eu fui ver, né? A Sexta, sábado. claridade nele é muito grande. E como tu colocou, é tudo brilhoso, né? Para dar a sensação de que a gente estivesse imersivo ali. Você acredita? Tava literalmente incomodando minha vista. Eu falei, gente, como que esse pequeno detalhe faz diferença? Tava incomodando a minha vista. Eu falei, gente, e pra te passar um incômodo mesmo. Não é simplesmente, eu acredito que seja comigo. Talvez Com outras subconscientemente, pessoas também. também, mas é proposital. Aquela coisa brilhando e você nunca vai imaginar que é o horror ali atrás do sol brilhando junto. E não vem em forma de, voltando, né? Não vem em forma de gore explícito, não vem nada. Você não vê uma gota de. Nem no pessoal que você vê lá no final, você não vê uma gota de sangue. Uhum. Acho que não. Eu acho que o momento que tava sujo o rosto do rapaz é quando ele ia confiar dentro do urso. Eu adoro aquela cena. Aquela cena, pra ele se dar conta, assim, Oi? bacana. O que que estou fazendo aqui? Ai, E gente, ele estava sob efeito de alguma substância, só não me recordo que deram para ele. tá, acho Que que ele vai. fica, que ele fica sem o movimento do corpo. Eu acho que era para travar ele mesmo ali, para ele não É, sair mais, né? Tentar fugir de alguma forma. Já era para isso. Primeiro eles deram para ajudar o desempenho da criança, né? Na hora do todo o ritual que ele precisava, né? Ser exposto, a menina escolher ele e tal. E depois para segurar ele de algum jeito, porque querendo ou não, eles podem sair correndo, né? Vai ter que. Não vamos dar os trabalhos de sair correndo atrás do indivíduo, né? Vamos dar um negocinho que vai paralisar ele aqui agora.
Isso. Então, gente, aquela menina, eu não lembrava daquela menina, só pra lembrar. A menina, a única que é sem ser a Dani, essa que vai mesmo, né? Que ela é carregada no carrinho. Gente, eu falava, gente, eu não lembrava dessa guria. Tadinha, a menina chega sem cor. Tô falando, tudo é muito assim, ai, que nervoso. Os dois têm muitas, muitas camadas ali. Se a gente for despescar, a gente ia dar uma aula aqui. De tempos em tempos você vai tirar alguma coisa desse filme para conversar. É, Ou está falando do horror, não sei do que, mas hoje você pode abordar outra coisa, outro ponto. isso, E todos as nossos trabalhos que a gente trabalhou durante essas 2 semanas, né, que a gente ficou, a gente trouxe pontos que a gente nem tá falando muito aqui, que a gente já tá trazendo outros. Né? Se isso. vocês quiserem ver, vai lá e vê nossos vídeos. Tá lá, outros pontozinhos interessantes para ser abordado. E que a gente abordou. E por isso que eu tô falando, dá para tirar muita coisa, para extrair muita Muita coisa. coisa dali. Vai tirar outra coisa. A gente tinha falado, né, sobre o destino versus livre-arbítrio, que é uma discussão interessante dos personagens, tinha escolha ou não, ou seja, eles estavam condenados. A gente realmente acha que poderia e que não poderia, né? A gente até discutiu sobre isso. E os símbolos escondidos no filme, né? O diretor Ari Aster coloca pistas visuais o tempo inteiro, miniaturas e casas no Hereditário, né? Aquelas mini casinhas onde você vê como tá Sim, acontecendo, como um filminho ali acontecendo, pinturas, flores e rituais em Midsommar. Eu lembro que no início do filme, pela segunda vez assistindo, claro, na primeira vez a gente não vai pegar assim, até porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu bati o olho na casa dela assim e vi um quadro de uma menininha, lourinha, se eu não me engano, com um urso enorme. E o quadro era lindo. Eu falei, nossa, que quadro lindo. Aí eu, é um urso! Tipo, e o urso, quando ele chega, o urso tá vivo dentro de uma gaiola. E eu fico, oh meu Deus, tadinho do bichinho. eu acho Olha, muito interessante essa questão no Hereditário, porque eu vejo que como se as coisas, né? Porque ela era especialista, né? Trabalhava com aquilo. Mas é como se as coisas tivessem, como tivesse na mente dela, sabe? Como tivesse ali as coisas acontecendo, porque conforme, né, depois do acidente, ela começa a fazer as coisas que tinham realmente acontecido. Então, era uma forma dela até assimilar ali o luto que ela estava vivendo e o que tinha acontecido. Então, ela trabalhava com aquilo, era a especialidade dela, né? coisa com os ocorridos, ela tava fazendo a mesma coisa. O que era muito macabro, né, de se Sim, ver. Gente, muito, muito ela fazendo macabro. o da filha dela. Ah, nesse estado, como assim? Aí você fica, gente, ela às vezes nem tá percebendo que ela tá fazendo isso, né? De uma Uhum. fragilidade, assim, te Isso mesmo. suga. Isso, olha, eu coloco, quando eu tô fazendo atendimento, uma das atividades que eu coloco, assim, para a pessoa ter o entendimento do que ela está vivenciando, do que ela está passando, eu sempre peço para a pessoa fazer um diário. Aí, nesse diário, eu peço que a pessoa escreva aquilo que ela está sentindo naquele momento, para depois ler e pontuar o que foi que ela sentiu, para a gente conversar nas sessões, sabe? E quando eu vi, assim, no Hereditário, ela transformando os sentimentos dela naquelas casinhas, naquilo lá, sabe? Eu olhei assim, caramba, é muito o que eu faço na terapia, com a diferença que, enfim, ninguém tá montando ali uma cena de crime. Gente, eu acho que ela fez até o postezinho com a cabecinha, não é? Da menina. E a gente não Sim, acreditou nisso que ela fez isso. Mas tô te falando. ela nem se toca disso, né? Ela vai fazendo ali e antes disso você vê que ela faz a mãe também. Quando a mãe dela vai, Uhum. ela faz o quartinho da mãe. É tudo Sim, assim entregue ali, todas essas relações tóxicas e tal. sim. Tudo ali É ela como se ela colocando. passasse, né, todos os sentimentos dela para a arte dela. Porque ela era a única forma que ela tinha de, vamos dizer assim, Expresar aquilo. desafogar, né, tirar aquele nó na garganta, todos aqueles sentimentos negativos. Não era a forma mais saudável, né, porque acaba sendo tenebroso, né, a forma que ela transforma ali as dores dela, né? Sim, Então a gente entende que não era saudável, porém era a única forma que ela estava assim tentando lidar com aquilo. assimilar, né, lidar com aquela dor dela. Sim, com certeza. Ela poderia fazer de outras formas que afetava. Ela não estava afetando ninguém, ela estava afetando só ela. Era para ela. Tanto que o trabalho Isso. que ela tinha que fazer, ela não fazia. Tadinha, ela não Uhum. fazia. O pessoal cobrando ela lá e ela tava. Lembra dessa parte? O cara ligando, você vai entregar o trabalho, não? Ela, não. E lá ela tava lá bolando os bichinhos. Gente, mas é Sim. sério o negócio, meu Deus. É louco. Isolamento, vamos entrar um pouquinho sobre
isolamento emocional. Mesmo cercado de pessoas, os protagonistas se sentem completamente sozinhos, né? O tempo todo. Tem ela ali envolvida com a família, mas parece que... Eu acho que não só ela, todo mundo. A gente nem tocou no marido, mas o marido, naquela cena da mesa, ele fica assim, entre os dois brigando. Você não vê como Coitado dele. imagina pra ele aquilo ali. Ele A não mulher sabia lidar, porque ele também estava vivendo, né, o luto, né, de perder a filha. Então, ele estava tentando lidar da melhor forma, ele não estava tendo voz, né, eu de separo a dizer, briga dos dois, eu falo alguma coisa, eu fico aqui na minha, porque eu também estou vivendo isso. E o garoto também ali, sim, pirando. Do outro lado, lá em Midsommar, a menina também. Ela estava com muita gente ali do lado dela, mas ao mesmo tempo ela estava só, né, com seus pensamentos, os seus sonhos. Você vê que ela chega a sonhar com... E no sonho dela tá de noite, tá? É o único momento que a noite é noite. sim, Ela sonha que eles estão indo embora e deixando ela para trás. E aí, de alguma forma, eles vão mesmo, né? sim, de De alguma algum forma jeito, eles vão. é. É muito interessante, né, essa questão, mesmo assim, a Dani tendo aquele acolhimento, né, naquele momento, em vários outros momentos, né, no filme, mas mesmo assim era uma questão de que ela realmente tinha que fazer ali um caminho sozinha, né, ela tinha que aprender a lidar com o luto dela, com os sentimentos dela, com a relação dela, então é como se o ritual, ele tentasse ajustar, mas o resto era por conta dela mesma, ela tinha que dar o brilho dela para realmente melhorar. O que é difícil a gente entender isso, né? Que, tipo, tem certos passos na vida que você vai dar sozinha. Uhum. Você já tá sozinha e tem momentos que você vai ter que fazer sozinha, vai depender de você. E às vezes a pessoa não entende isso, né? O que torna, tipo, momentos com a família, né? Momentos em relacionamentos ali, tudo mais pesado, porque você não sabe lidar, a outra pessoa não sabe lidar. A dor é diferente, porque no caso da Dani era a família dela, ele. E no caso ali, tipo, tava todo mundo, né? Era filha de um e irmão do outro, mas ninguém sabia lidar com nada. Então, a gente, como Isso. ser humano, é muito difícil. Imagine, você novinho, você mais velho, não consegue lidar com essa dor. Se você não tiver alguma coisa, alguém ali para te ajudar, você não vai saber lidar com aquela situação. E vai um colapso de loucuragem. Eu me sinto até cansada quando eu falo nessas coisas, porque você não tem como não sentir, né? Não tem Como, como. não Não tem tem como você como. sair daquilo ali, tipo, nossa, né, como se fosse um bate-papo de outros assuntos. Não tem. Você consegue sentir uma vibe pesada, porque não tem como. É interessante também, né? Pensar dessa forma. Representação do sofrimento feminino. A Anne e a Dani carregam dores emocionais profundas e o filme acompanha isso e como afeta a identidade delas, né? A gente Isso. entra na parte de mulher, o que é muito difícil, né? Porque hoje a gente está vivendo um momento aqui no Brasil de feminicídio, papapá, onde falar de mulher tá complicado. E não tem como. A gente tá falando das duas protagonistas do filme, apesar que tem um rapaz, né, também que é protagonista, a família em si, mas como que diretamente atinge elas de forma... Não é questão emocional, que eu acho que para mim não tem essa coisa de que mulher é mais emocional. Não enxergo isso. Mas acho que é por questão de proximidade, né? Do que está acontecendo ali, Sim. aconteceu exatamente com ela, exatamente com ela. Então, acho que não é questão da questão de ser mulher ou não. Né? Não sei se você concorda comigo. Acho que é questão de Uhum. poderia ser com um homem acontecer isso e ele ficar fragilizado da mesma forma. Sim. É porque quando a gente pega e pensa assim, perdi minha mãe, perdi minha filha, perdi meu pai, perdi meu primo, perdi minha avó, são lutos, ninguém está preparado. Por mais que a gente saiba que a morte existe, que em determinado momento, né, vai chegar a hora dos nossos pais, vai chegar a nossa Sim, hora, vai chegar a hora de todo mundo, por mais que a gente seja ciente, a gente sabe que vai sentir. Então, assim, a Anne, ela pegou, teve logo duas, né? E a Dani pegou e teve a questão familiar. Então, as duas estão passando por um luto, só que uma encontra um certo alívio, né? E a outra passa ainda pela raiva e sofrimento, né? A gente não tem, assim, na Dani, a gente não tem um histórico de uma relação familiar ruim. Talvez tivesse ali algumas coisas. Já com a Anne, a gente já entende que tem ali coisas que aconteceram que ela
ainda tinha ali uma mágoa, uma raiva, né, contida. Então, as duas, né, assim, não é só a questão do emocional. O emocional tá ali porque ninguém está preparado para perder uma pessoa querida da família. Por mais que a gente saiba, ninguém está preparado. Então, todo mundo iria sentir, sabe? Tanto é que no Hereditário, o pai e o filho estão sentindo à sua maneira o ocorrido, né? O filho está se julgando eternamente, né, sobre o que aconteceu, porque ele levou a menina, ele tentou salvar a menina, né? E a Dani está passando pelas questões dela de ter perdido literalmente a família, né? A Anne ainda tinha ali o filho e o marido, né? A menina não tinha mais ninguém, né? Literalmente era só ela, então não Aí que tinha como dizer. Aí que ela ia se apegar mesmo, não tinha nem como, né? Isso. Era como se aquilo lá fosse a última força que ela tinha. Exatamente. E quem tá vivendo, passando por isso, não enxerga essas coisas, né? Porque você tá no momento frágil, não Isso. enxerga. E nem do outro lado também, tipo assim, não vou terminar um relacionamento agora, apesar que ele não terminou mesmo, né? O relacionamento agora porque ela está fragilizada. Isso, pelo menos, é Isso. um lado positivo do cara, pelo menos que eu enxergo, que ele realmente, se ele queria naquele momento, ele não fez, né? Mesmo deixando ele, né, ser um, enfim, não, ele não fez. O que seria bem pior para ela, que imaginar, nessa altura do campeonato, agora eu vou romper um relacionamento com a minha. Acho que a menina, ela ia dar um jeito de. Ah, porque não Sim. tem como, gente, não tem como. Deixa eu ver aqui. O final ambíguo e perturbador dos dois, né, que gera esse debate que a gente está aqui falando. A Dani encontrou libertação ou ela foi manipulada? E o Peter, né, o garoto que. Olha, o Peter, não lembro o nome, gente. Era a vítima inevitável do destino? Tipo assim, ele tinha como fugir daquilo, Peter? Que eu acho que não. Eu acho que ele não tinha, porque Acho era que pra ele era a única pessoa nos dois contextos que não teve poder de escolha nenhuma. nenhuma. Ele já estava escolhido ali. Nem a irmã, né? Se a gente for ver, né? Que a irmã também foi usada para isso. Acho que toda a família. Isso. Porque você vê que Isso. todos a partir do momento, se foi a mãe, a avó, no caso, né? Que escolheu aquilo ali, a partir disso, ela desenhou o destino de todo mundo. Ia acontecer aquilo ali. E não tinha muito para onde correr, não. Ia acontecer. O que é estranho, né? Porque, tipo assim, gente, será que isso pode ocorrer na nossa vida? Será que a gente não consegue sair dessas coisas que, ó, fica, sabe, é um caminho que não tem como fugir. Não é estranho pensar que, tipo, eu não tenho meu poder de escolha? É estranho, né? Porque na vida real eu Uhum. acredito que a gente tem o poder de escolha. Só que certas É. situações assim, tipo, em questão de rituais e tal, né, que a pessoa tá fazendo e te envolvendo, meio que amar sua vida ali, eu acho. E quando entra Sim. nessa parte, eu acho que não sei muito se tem muito como fugir. Você acha É. que Se a teria? gente, se a gente traz para essa parte da ficção, a gente acaba sendo envolto por aquilo, a gente está sendo levado. A gente literalmente o camarão dormindo e a onda levando, né? Porque se tu pega os dois contextos, as duas estão no luto. Então, elas não têm ali alguém que sente com elas, de fato, alguém sensato, e explique, não, você está passando por um luto e tudo mais, você perdeu familiares e tal. Então, elas nenhuma das duas tem. Então, elas estão só sendo levadas ao abismo, né, que elas foram colocadas, elas nem escolheram, né? De um lado, uma teve um certo acolhimento, e do outro, a outra não teve acolhimento, né? E mesmo que seja um acolhimento tóxico ali, ainda assim, ela Ela pôde... teve. Ela tem um Isso, final feliz, vamos dizer assim. Aqui, isso mesmo. a Anne nem isso ela teve, né? Ela Nem isso a pobre teve. tudo aquilo ali, ela, tadinha. É, É triste ver o final dela assim, ela assim, poxa, não sim, foi só o Peter, né? Todos eles foi só. Porque tabuleiro de jogo, né? Você sente que é um tabuleiro de jogo de xadrez, não tem muito o que fazer. Mas é tudo, acho que é culpa da mãe, que envolveu eles tudo nisso aí, porque senão acho que o destino seria diferente. isso, E aí que tá por gente, isso. será que a pessoa tem o poder de colocar. Não, eu acho que essa resposta a gente não vai ter, talvez. De Porque a gente alguém. traz para a nossa realidade, eu sempre penso, né? Sempre falo com o meu marido que quando a gente vê o pessoal fazendo aqueles passeios, né, em filmes que nem tu postou, de Predadores Assassinos, aí eu fico pensando, o pessoal que paga para nadar numa gaiola ao redor de tubarões, né? Aí eu fico pensando,
Pedir Eu pra tenho escolha. Eu, não, o pessoal não vai subindo rolar. no vulcão. Eu tenho escolha de não estar no vulcão Sim, entrando na opção, gente. Por favor. sim, Eu sabe? Outro filme, posso comendo uma pipoca, assistindo um filme. sim, tranquilo, fazendo um passeio normal. Outro dia eu assisti um que saiu na Netflix esses dias, que foi o Jogo do Predador. Né? A moça, ela tá fazendo aquelas escaladas, né? E infelizmente o marido dela morre. Aí passa ali um tempo, né? E aí o que que ela vai fazer? Ela vai fazer caiaque, eu acho que é caiaque, né? Que ela vai remar ali num lugar assim na Austrália totalmente isolado e simplesmente tem ali um serial killer que começa a ficar caçando ela. Aí eu fico pensando, pô, mana, você também vai para um lugar deserto, sozinha, Você tá chamando, você tá pedindo para acontecer, querido. sabe? Aí eu fico pensando assim, não vai rolar. Então, quando a gente traz para nossa realidade, eu não vou acampar sozinha. Sabe? Eu não vou me meter nessas situações que podem me custar ali realmente toda a minha vida, sabe? Mas nos filmes não, os filmes eles são levados, sabe, a entrar nessa onda. Eles são levados, eles vão embora e acaba que acontece tudo que aconteceu nos dois filmes. Então, muitas das vezes as pessoas elas são automanipuláveis, porque tem que ser assim, né, nos filmes. E se a gente está esperando, nunca, não irei me meter. Não, com certeza, né? A gente, pelo menos assim, apesar que você está falando da vida real, a gente não vê essa situação. É, O pessoal lá no vulcão, a menina no ano passado, quase um ano atrás, brasileira. sim, Meu amor, o que você tava fazendo aí? Tanto lugar legal para ir. Aí, o que você vai fazer aí? Logo num lugarzinho complicado, né? E já tinha gente indo de arrasta naquele lugar. Não tem aquela coisa, destino tinha que acontecer. Não, não tinha. Você não meu bem. poder Às vezes a gente que faz o nosso destino. de não sair. Você poderia tentar pra sua mãe. Ai, 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 gente, peraí. O Ari Aster usa o terror não para assustar apenas, né, com monstros que a gente vê nos outros filmes, né, mas mostra as dores humanas que parecem impossíveis de escapar, que a gente está falando. Será que a gente tem o poder da escolha, que eu acho que é maior do que um monstro aparecer aqui agora, né, um Frankenstein da vida, um serial killer de um filme slasher, que a gente não consegue, às vezes... Para mim, acho que é mais aterrorizante pensar dessa forma, de que você não tem escolha, como a gente estava falando, e por ser verdadeiro, e por ser coisas, tipo assim, do cotidiano. Eu acho que Que podem maior que ser acontecer. monstro, né? Isso é muito surreal, pensar que a gente não precisa desse... A gente não precisa saber que tem um serial killer solto por aí atrás de você, mas pensa, igual, né, você falou aí da mulher que ela tinha também, no caso dela, ela teve esse poder de escolha de não ter ido e acabou que aconteceu isso, de pensar que às vezes dentro do seu cotidiano não faz muita diferença isso. Você pode tentar fugir de todos os lados e não vai acontecer nada. As coisas têm que acontecer. Acho que o terror maior tá nisso. Pensar que você Sim. não tem poder de escolha, ou que no caso a gente tem alguns momentos, né? Mas de escapar disso, é insano pensar que tem coisas que a gente não vai conseguir escapar. Que é como se assim, né? Tem que acontecer, igual no final, tem que acontecer. Se a gente for parar pra olhar, né? É muito É. surreal. É muito surreal. A gente é dono do nosso destino, né? A gente pode prever e negar alguns caminhos, né? Exatamente. Esses filmes eu acho que traz a reflexão disso. Pare e pense lá Sim, onde você está pisando, que você vai poder, o poder da escolha ainda aqui na vida real, a gente ainda consegue. Tem coisas que não inevitavelmente vão acontecer na sua vida, morte, esse negócio de falando, vai acontecer. Mas como você vai receber aquilo, pode ser diferente na sua vida, né? Para que você não fique tão fragilizada para aceitar qualquer migalha de, no caso ali, vamos dizer que aceita, para eles não estavam fazendo nada de errado. Tava tudo sim. nos dois, né? Na verdade, Paimon também era só um demônio que tinha que possuir um rapaz e ele tá tudo bem. Então, assim, para alguns, igual você estava falando, para alguns vai ser ruim, vai ser horripilante pensar nisso, monstruoso, demoníaco, Sim. e de outros que, né, que acreditam naquilo não vai ser simples assim.
é só convidar ali uns jovens, só convidar uns jovens, e que tá tudo muito bem, vai tudo acontecer de forma... Ai, gente, é só filme mesmo. Só filme mesmo. Só filme mesmo, mas eu não tenho. Eu não vou. Que alguns lugares, igual você viu, esse cara maluco aí, ó, o que ele fez. A gente não tem como fugir. Eu queria ver se tem alguma perguntinha de agora que tá falando sobre isso, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, não tô falando de outra coisa. Galera, a gente tá falando de Hereditário e Midsommar. Então, assim, a gente não vai conseguir falar o que vocês estão querendo, porque senão a gente vai fugir do assunto. Dos assuntos. Mas, na verdade, assim, todo o ponto que a gente conseguiu trazer, a gente já abordou. Eu queria saber se você quer finalizar com alguma coisa, algum ponto que a gente talvez não tenha tratado, que a gente não lembrou aqui e tal. Acho que a gente conseguiu bacana, né? Fechar, né, esse arco. Achei bem interessante esses dois filmes, porque é aquela coisa, né? É um terror psicológico. Então, muitas pessoas, né, como o outro pediu, né, uma indicação de filme gore, né? Então, as pessoas acabam batendo com aquilo que a gente já tinha falado, né? De o tempo todo as pessoas quererem filmes mais provocativos, mais violentos, né? E aí, quando se depara com um filme que, vamos dizer assim, mais lento, né, mais arrastado, mas com um sentido para ser assim, né? Aí acaba se entediando, porque a pessoa acaba não se permitindo passar por aquela experiência, né? Como a gente colocou. Todos esses dois filmes, né? Todo qualquer de gênero de terror, ele tem ali o seu quê, sabe, de verdade. Ele foi inspirado em um acontecimento real, sabe? Recentemente aconteceu com a Laís do Culto Nerd. Um beijo, mana, né? Que um cara, sim, ela fez uma postagem daquele filme. Eu não sei se tu já assistiu, Irreversível, que ele começa de trás para frente. Não, acho que esse não, se eu ia lembrar. Ele é assim, ele é literalmente assim, ele começa na desgraça, né, e vai passando, ao contrário. Só que tem uma determinada cena nesse filme onde uma moça ela é abusada de forma íntima por uns quase 10 minutos, sabe? E aí foi um Jurandir da internet, né? E foi muito assim grosseiro com ela, né, dizendo que ela precisava estudar muito para ela ser uma crítica de cinema. E aí a gente ficou assim olhando, e eu sou daquele jeito que tu já sabe, né? Eu já me invoco logo, sabe? Eu já fui dando, ele foi muito desnecessário. Porque ele quis dizer assim que esse filme Irreversível, ele não é um filme de terror. Aí eu, caramba, só essa cena, né, de um abuso íntimo por quase 10 minutos. Você tá vivendo essa situação, né? Exatamente, muito confortável para ele por ser um homem cis, né? E aí eu fico olhando assim, caramba, só aquela cena ela já é aterrorizante por si só. E o filme, ele tá ali num contexto de terror psicológico, só que ele é muito rápido, sabe? Como é de trás para frente, tu vê toda a desgraça acontecer até realmente uma parte, vamos dizer assim, relativamente boa, sabe? Então, por ele ser rápido, tu fica tensa. Muito, muito, muito absurdo essa cena, assim. Se tu for assistir, já assiste com teu coração preparado e quando chegar nessa parte, tu passa, assim, mais rápido. Não, essas partes, assim, às vezes eu nem aguento. Essa parte, ela é muito pesada. Muito. E aí que tá, como você falou, tava falando. Quando a gente fala sobre filmes assim, terror psicológico, que você tem que entender o contexto, ter paciência, esperar a história evoluir, a pessoa reclama. E quando você traz um filme com essa pegada mais visceral e tal, nem tô falando de gore, tô falando do assunto em si, né? Você tem das ideias para falar uma besteira dessa. Não tem como agradar todo mundo, né? Porque não tem como agradar todo mundo. Então, assim, a gente vai trazer conteúdos que... Eu gosto sempre de trazer conteúdos que faz a gente refletir, que faz a gente pensar, mesmo que não esteja no nosso cotidiano. De uma forma em que você consiga enxergar. Porque um indivíduo desse para falar, eu não sei se ele falou mais alguma coisa com ela, não sei nem o que usar. Porque não tem, gente. Não que usar. Que se você for falar alguma coisa, eu vou derrubar na sala. Não, gente.
Ai, gente, não, deixa eu ler. Infelizmente. Não, estão falando de outra coisa. Gente, De olhos famintos. um dia a gente fala de olhos famintos pra vocês, tá bom? Um dia a gente faz, né? A gente faz um apanhado de filmes. O pessoal manda, a gente vai falando. Vocês vão falando. Eu tô querendo trazer um outro, né, além do Cores da Mente, assim que der. Aí eu quero fazer um Segunda-feira Horrorosa. É esse mesmo. Que bacana! Porque aí a gente vai sentar com a galera e falar do que eles querem falar. Aí traz a ideia, vamos falar. É um bate-papo mesmo para eles. Eles escolheram o tema e a gente vai falando. Então, bacana, já gostei disso. uma segunda-feira do mês, né? Uma primeira segunda-feira do mês, que às vezes não dá pra fazer toda segunda-feira também, né? A gente quer descansar também. E para não ficar enjoativo, uma segunda-feira do mês a gente vem, senta com a galera, aí eles trazem as abordagens que eles querem e a gente bate o papo aqui até enjoar. A gente podia até intercalar, olha, que tem o Horrores da Mente, né? A gente já tem o tema pro próximo. A gente poderia intercalar, tipo assim, num mês, a gente faz um e no outro a gente faz o outro. Assim não fica tão pesado, que aí o pessoal, a gente consegue trazer pro pessoal, né, o que eles querem, bater esse papo. Mais pensativo, porque terror psicológico não tem como você terminar um terror psicológico sem sair de lá. Eu acho que só se a pessoa tiver com o coração reflexivo. Muito duro, muito. Meu amor, você tá precisando realmente tratar esse coração, porque eu saio muito mexida. Isso. Não é mexida no sentido chorosa, na verdade. A gente fica reflexiva com a situação. Tipo assim, muita empatia com os personagens. Eu saio destruída por alguns personagens. Gente. Sim. Então, tem outra gente que consegue levar uma coisa mais leve, mais, né, tranquila, que aí dá pra falar dos filmes que eles querem. Porque realmente não dá, né? Tipo assim, a gente não veio agora para falar, por exemplo, né, do Olhos Famintos. A gente não tem nada lembrando agora para falar de Olhos Famintos. Para começar. A única coisa que eu lembro do Olhos Famintos é que... Eu não sei se tu assistiu o último Silent Hill, que saiu. O último que saiu. Eu comecei, não consegui terminar. Ai, mano, horrível. Eu fiquei decepcionada. Nossa. Mas a capa dele lembra muito Olhos Famintos. Essa capa agora eu não quero ver. A única coisa que eu tô lembrando de Olhos Famintos é isso. Ai, não, esse aí gente, parecia um filme de romance, assim. O cara entra na cidade. Eu falei, gente, que é isso? Nada a ver. Senão a gente vai sair do contexto depois. Depois a gente bota umas ideias. A gente organiza, sim. E traz essas coisas aqui que vocês gostaram, não gostaram, e a gente mete pau nos filmes. Sim. Não consegui. Então vamos finalizar esse aqui e a gente, né, logo volta com outro. Luna, eu quero agradecer por esse momento que a gente passou aqui. Nossa, passa tão rápido e é tão bom, né? A gente só parou mesmo porque acabou o assunto, gente. A gente tem que tratar tudo. Verdade. Mas a gente vai, né? Próximo mês a gente vai conseguir encaixar uma outra temática. O Horrorizamente é para tratar terror psicológico, então não espere outra coisa dessa temática, mas é o que eu tô falando, a gente vai pegar outros temas que a gente pode brincar mais. A gente pode trazer umas coisas mais leves, que a galera gosta mais. Umas coisas mais visceral, mais gore, o pessoal gosta de sangue. A gente vai ter que dar uma pesquisada, né? Porque por exemplo, não tem como a gente falar do Terrifier. Eu lembro, tu nunca assistiu? Não, porque eu não tenho muita paciência pra isso, pra filme assim. Mano, é pior que eu gosto do Art. Eu gosto dele porque ele faz as maldades, mas eu acho tão engraçado. Ele tem uma pegada cômica. Na verdade, o Slash ele tem normalmente uma pegada cômica. Não tem como você pegar um Slash dos anos 80, gente, e não rir junto. Pesada. Pelo modo que eles fazem, né? É bem caricato. Então, assim, não tem como você não dar uma risada, mas não é com respeito, ao contrário. Eu amo, é uma construção maravilhosa para o que a gente tem aqui hoje. Mas não é meu forte. Essas temáticas. Então, você falar assim, pai, aqui, Jesus, vou ter que ficaria, mano, não tem como. Eu assisti, foi 3, né? Vai sair o 4. Que aí, aparentemente, né, vai sair no final do ano. Então, eu suponho que vai ser em festas de final de ano, né? Que o 3 foi no Natal. Eu vi que parece... E se eu não me engano, foi a Nike que postou. Se eu não me engano, que vai sair o 4. Isso, né, mais foi cedo. hoje, não sei. Realmente,
Isso. Aí É eu uma... fico pensando, tem filme que não tem como a gente parar e falar, porque a gente que já é acostumado a assistir, né, filmes de terror desde pequena, a gente, vamos dizer assim, a gente não consegue ficar olhando esses filmes de slasher e não rir. Eu dou muita gargalhada com o Terrify. É absurdo. Tem Ih, umas gente, eu cenas. na perna da mulher. Por isso que eu não consigo. Primeiro, eu não, ó, a única coisa mais, não, como se fala, perceptível aos olhos, assim, que é meio, é filme de zumbi. Eu sou apaixonada por filme de zumbi. Mas por que, Alice, você gosta de filme de zumbi? Porque normalmente é terror-drama. É terror Sim, apocalipse, né? Aquela coisa do mundo, aquele impacto nas pessoas do destruimento. Então, eu gosto do que como as pessoas sentem. É sempre voltado para isso. Pessoas. Eu tenho um probleminha com isso. Aí, tipo assim, não é só o zumbi. O zumbi é só uma peça também, como eu falei, de xadrez. É como as pessoas estão lidando com todo aquele sim. acontecimento. Aí Então, a assim, gente já consegue falar sobre, né, Guerra Mundial Z, a gente já consegue, né, The Walking Dead, a gente já consegue trazer ali umas situações para poder falar, né? e, Outro dia também eu fiz uma collab com o Felipe do Que Horror. Felipe, um beijo, querido, que foi justamente esse gore, né? Eu mandei para ele, foi uma parte do Terrify. Então, quando a gente pega os gores da vida, não tem como a gente falar. Porque a gente já sabe o que vai acontecer, é tudo muita brutalidade. Mas um de zumbi dá super tranquilo. A gente pega 10 filmes de zumbi, a gente consegue tirar ali questões que exatamente. possam ser faladas. Sim, não que a gente não vai falar, uma hora a gente pega aqui, porque a intenção Sim, não é pra galera, hoje, né, falar alguma coisa que vocês gostam, a gente tentar tirar uma. Porque tem algum aproveito, né? Tipo, sim, Pânico, por exemplo, que é um slasher muito amado, o último filme, infelizmente, e felizmente, agradou em outro, não agradou dois, tá tudo muito bem, tá tudo bom. Mas é um filme que gosta de brincar com o próprio gênero, apesar que esse não fez isso, mas ele gosta de brincar com o próprio gênero, né? De dar um tapa na cara do próprio gênero. E é um slash maravilhoso, onde você morde e ri também com as situações que estão acontecendo. sim. Não tem como. Igual no início desse último, a gente tava na cara que aquela casa lá onde eles foram ia dar. Ah, para! Quando eu vi aquele boneco lá falando assim. Ia acontecer, totalmente. Você já sabe, né? Tipo assim, oh meu Deus, você já sabe o que vai acontecer. Totalmente. É isso, de passar meio que a humanidade é meio burrinha, né? Passa essa ideia. Normalmente os filmes slash também trazem um pouquinho que as pessoas são meio burrinha. E se você for olhar, é mesmo. Cairia Sim, fácil. sim. Cairia muito É fácil. Ai, ai, isso papai. mesmo. Então, basicamente é isso, muito proveitoso, como sempre, nas nossas lives a gente consegue trazer, né, o que é preciso, né, falar, mostrar. Eu acho muito bacana essa interação, porque aí mostra o que a gente realmente gosta de falar mesmo. Traz isso pra gente, acho bem bacana. Aí a gente vai, da próxima, aí, quando a gente for fazer essa segunda horrorosa aí, a gente consegue pegar um pouquinho de temas Sim, diferentes, mas leve, por assim dizer, porque eu acho que o pessoal também não aceita muito o psicológico, eu acho que é por causa disso, porque eles se veem muito, né, o cotidiano, e às vezes eles querem fugir disso. E tá tudo bem aí, né? Às vezes a é, pessoa ela tem uma válvula de escape de ela não querer falar sobre, né? Mas tem coisas que a gente é legal falar. Então a gente vai ter esses dois lados, porque a gente pode tentar agradar todo mundo. A gente não vai é, agradar todo isso. mundo, mas vai ser bem legal. Então vamos finalizar aqui, né? Agradecer aqui de novo, Luna, e vamos esperar o próximo para você estar aí com a gente, tá bom? Certo, então é isso. Beijos, Luna, boa obrigada por noite. aparecer, foi um pouquinho com a gente. Depois a gente vai fazer os cortes de semana e postar os melhores momentos aí do bate-papo, tá bom? Beleza, então. Beijo, Tem tchau. um beijo, Beijo, galera. Continua acompanhando a gente aí, que a gente vai e trazer mais coisinhas legais para vocês, vai ser bacana. Esse ano tem muita coisa ainda né? prometendo. Verdade. Tchau. Tchau. Deixa eu tentar fechar esse negócio aqui que a gente aprende. Eita.